Olá, pessoal, que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? Estou passando aqui para compartilhar mais uma porção da palavra que está no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 31. Lá narra a história que Jesus andou sobre as águas. E aí fala que começa a história, Jesus estava com os discípulos em terra e ele disse para os discípulos, vai para o barco, que eu vou despedir a multidão e depois eu vou me encontrar com vocês. E aí os discípulos foram para o barco, Jesus ficou em terra, ele se despediu do povo, mas ele, em vez de ir logo para o barco, ele foi para o monte orar. E aí ele orou, e aí quando foi a alta madrugada, a palavra diz que Jesus foi andando até o barco, porque o barco ficou a uma certa distância por causa dos ventos. Jesus foi andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. Quando os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, eles se assustaram. Pensaram que era um fantasma, ficaram tudo apavorados, porque ninguém nunca viu. Imagina, de madrugada, ver uma pessoa flutuando sobre as águas, né? Aquela gritaria deve ter sido aquela história. Mas aí Jesus falou, se acalmem, sou eu. E aí Pedro falou, se és tu, manda-me que vá até, né, o Senhor. E aí Jesus falou, venha. E ele foi, cheio de fé, pisou nas águas e saiu caminhando sobre as águas igual a Jesus, o mestre dos mestres. Já pensaste? Pedro estava andando sobre o sobrenatural de Deus. Ele estava fazendo algo sobrenatural, olhando para Jesus. Ele estava indo em direção a Jesus, caminhando sobre as águas. Só que o que aconteceu? Pedro, quando ele estava lá caminhando no sobrenatural de Deus, ele deu uma olhadinha de lado. E quando ele começou a olhar para o lado, ele prestou atenção nas circunstâncias. Ele observou a tempestade, o mar agitado. E aí a fé dele começou a diminuir e ele começou a afundar. E ele gritou por socorro, socorro! Começou ali, né, querer se afogar. E Jesus, com a mão forte dele, pegou ele, tirou ele dali e disse, pequena fé, por que você duvidou? E aí o que Deus falou comigo, né? Ele me mostrou o que há pouco tempo eu passei. Venho passando por algumas provas, né? Todo mundo passa por provas. A gente tá no mundo caído. Enquanto a gente não for pra glória, pra junto do Pai, a gente vai ter nossas provações aqui na terra. E aí eu venho passando por algumas provas, quem tá mais pertinho de mim sabe, mas a última prova que foi um pouco mais difícil foi descobrir há quase 2 anos atrás que meu esposo estava com câncer. E aí, até então, quando a gente descobriu, aquela coisa, né? Não tem como não ficar abatido com a luta desse tamanho. Mas a gente perseverou. Ele fez a primeira cirurgia, tirou um pedaço do intestino, porque até então ele só tinha um câncer número 3 e só no intestino. E aí a gente ia fazer a cirurgia e ia começar os tratamentos de rádio e químio. E a cirurgia, graças a Deus, foi um sucesso, tudo bem. Quando foi começar os tratamentos de químio e rádio, o médico falou que depois que a gente fez o exame que não daria para começar ainda, porque ele descobriu que não era mais estágio 3, seria 4 e metástase. E aí ele já tinha passado, o câncer já tinha passado para outro órgão, que é o fígado. E aí não poderia começar os tratamentos até então, fazer a cirurgia do fígado. E aí fizemos a cirurgia no fígado, aquele processo doloroso de recuperação. E aí começamos as rádios, fizemos as químios, 6 meses de químio e aqui estamos. Para a glória de Deus, meu marido aguentou todo o tratamento. Aprendemos muita coisa. Crescemos um bocado, viu, gente? E eu creio que ainda tem coisa para trabalhar, né? Mas é para que a glória de Deus seja manifesta.
mas o que Deus me mostrou é que há pouco tempo atrás eu fiquei como Pedro, sabe? Eu estava andando no sobrenatural de Deus, andando, olhando para Jesus. E teve uma hora que eu olhei e comecei a olhar para o lado. Olhei para as circunstâncias, olhei para os problemas. E eu me abati, sabe, gente? Comecei a naufragar, comecei a esmurecer. Minha fé começou a diminuir e eu comecei a afundar. E aí Jesus me mostrou com essa passagem que mesmo a gente sendo discípulo, a gente sendo de Deus, a gente se enchendo da palavra, se enchendo de fé, pode ser que tenha uma hora que a gente olhe para as circunstâncias e a gente comece a afundar. E assim eu estava, até que a mão de Jesus, a mão forte, me tirou dali. Me resgatou, me levantou, me deu outra visão, me fez voltar a colocar os olhos de novo nele. E aí eu me animei, me veio um renovo do alto, uma coragem, uma fortaleza que é inexplicável, sabe, gente? Porque as batalhas não terminaram. Mas sabe o que Deus falou pra mim? Que independente das circunstâncias, eu tenho que estar com os olhos firmados nele. Eu não posso olhar para o lado, eu não posso olhar para os diagnósticos, eu não posso olhar para os problemas. Meus olhos têm que estar no Senhor. Eu não posso olhar para homens, porque se eu for olhar para os homens, para os problemas dos homens, para os erros dos homens, se eu for olhar para os meus problemas, se eu for colocar os meus olhos nessas coisas, meus olhos é a janela da alma, se eu for colocar os meus olhos nisso, minha fé vai se abalar e eu vou naufragar. Então, gente, e nesse naufrágio aí, muitas vezes o inimigo fala, se cale, não fale, você não está bem. Lembra que eu falei que o cego Bartimeu, quando ele ouviu que Jesus estava ali, ele começou a gritar? E aí as vozes falaram, se cale, cale-se. E aí ele gritou mais alto. Pois é, gente, eu tô aqui para dizer que eu vou gritar mais alto. Eu vou buscar mais o Senhor, eu vou olhar mais para Ele. Não importa as circunstâncias, não importa. Tem um versículo que diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,16, deem graças em toda e qualquer situação. Que essa é a vontade de Cristo para vocês. Dar graças em toda situação é muito fácil, gente. Dar graças só quando tudo tá ótimo. É muito fácil glorificar a Deus quando tudo tá caminhando direitinho. Ah, meu Deus, mas a gente vai fazer a diferença quando na hora da dor, quando na hora da agonia, na hora da perseguição, na hora da provação, a gente glorificar o nome dele. E eu tô aqui para glorificar o nome dele. Dizer que eu estava afundando há um tempo atrás ali igual a Pedro. Pedro estava andando no sobrenatural, mas teve uma hora que ele olhou para o lado e afundou. Mas Jesus foi lá e resgatou ele com um braço forte e deu outra chance. E Pedro continuou caminhando com Jesus e fazendo grandes milagres e prodígios. E em nome de Jesus eu vou ser assim também. Que o Senhor nos capacite a não olhar para as circunstâncias. Eu vim agora do médico com meu esposo para buscar o resultado. Porque depois do tratamento, né, supostamente o tratamento tinha terminado e a gente ia buscar o resultado do scan para dizer se ele estava cancer free ou não. E antes de chegar lá no consultório, apesar da gente estar cheio de fé e crendo que Deus era poderoso para fazer, e Ele é poderosíssimo, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, mas Ele é Deus, Ele é soberano. Se Ele disser sim, Ele é maravilhoso, se Ele disser não, Ele é maravilhoso. E eu fiz essa oração, Senhor, a gente está indo aí buscar esse resultado. Nosso desejo aqui seja ele tá limpo, câncer free, e acabou os tratamentos.
mas contudo seja feita a tua vontade. E seja qual for a tua resposta, Senhor, eu vou glorificar o teu nome, independente das circunstâncias, eu vou glorificar o teu nome. E eu não vou me calar, porque o Senhor é bom, bom, bom. Ele é bom, gente. Ele cuida de tudo. Ele vai cuidar de tudo. Ele cuidou de tudo até hoje. Vai cuidar hoje, vai cuidar amanhã. O Deus que operou maravilhas ontem, Ele vai operar hoje, Ele vai operar amanhã. Ele vai continuar nos segurando com o braço forte. O resultado não saiu como a gente esperava. Meu esposo continua com câncer. Vamos ter que voltar aos tratamentos. Mas louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ama meu esposo. Ele ama a mim mais do que ninguém. E lá, em Romanos diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Creia, eu creio. Eu creio. Eu creio. Vai colaborar para o nosso bem. Lembra da palavra que eu falei sobre... Não sei se vocês escutaram, né? Mas eu falei sobre Lázaro. Jesus poderia ter curado Lázaro quando ele estava doente. Mas aprove Jesus não curar quando ele estivesse doente. Jesus deixou ele morrer. E depois fez o grande milagre sobrenatural dele. Ele ressuscitou Lázaro. E a glória dele foi muito maior. Então, essa palavra que eu me apego. Deus não quis fazer agora, glória a Deus. É para que a glória dele seja ainda mais manifesta, com mais poder, com mais graça. Amém? Gente, vamos colocar os olhos em Jesus, não vamos colocar nas circunstâncias. Porque Deus é conosco, Ele é bom. Os planos que Ele tem ao nosso respeito são planos de paz, para dar o fim que a gente deseja. A gente só precisa permanecer firme, buscando a Ele, crendo nele, porque no tempo certo Ele vai agir. Porque Ele é perfeito, Ele sabe o tempo perfeito para todas as coisas. E eu tô aqui para glorificar, porque Ele, quando eu estava naufragando, Ele me tirou dali. E eu disse, Senhor, continua me segurando com o braço forte, porque eu não quero mais afundar. Eu quero permanecer olhando em Ti. Não importa as circunstâncias, eu vou Te glorificar e não vou me calar mais. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês, os fortaleça. E não olhe para as circunstâncias. Se lembre que papai está cuidando de você. Papai está cuidando de mim. Papai está cuidando da minha casa, do meu esposo. E vai dar tudo certo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Encha de alegria, de paz, de fé, de perseverança. Se lembre, os dias são maus, mas existe um Deus que é bom e Ele cuida de nós. Que Deus abençoe vocês nesse dia, amém?